Olá, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Que possamos ter uma boa noite de estudos, né? Com a ajuda da espiritualidade. Vamos fazer a nossa prece, pessoal. Estamos no dia 9 de dezembro de 2022, às 20 horas e 6 minutos, né? Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Vamos então fechar os olhos e vamos abrir nosso coração, mentalizando Jesus e sentindo a sua presença, nos envolvendo, nos abraçando, aplicando as suas energias sublimadas sobre todos nós, irradiando a sua luz que adentra o nosso organismo, as nossas células, nos curando, nos limpando das energias deletérias, harmonizando o nosso perispírito, nosso corpo energético, libertando-nos das ligações mentais e emocionais com as entidades necessitadas, que muitas vezes nos influenciam, para que nós tenhamos maior lucidez, maior clareza de pensamento, maior discernimento, maior harmonia no nosso sentimento e nos nossos raciocínios também, Senhor. Que o nosso campo vibratório se enriqueça, se engrandeça com as tuas energias, com esse banho de luz que estamos tomando, que envolve não apenas a cada um de nós, mas o ambiente, os nossos ambientes, ambiente familiar, o ambiente em que nós nos encontramos neste momento, que ele esteja iluminado e que os bons espíritos encontrem nesta oportunidade os elementos necessários para nos estimularem ao bem, para nos intuírem para as melhores decisões, para os melhores pensamentos. E que a tua luz, Senhor, envolva todos os nomes que estão sendo colocados na área de texto, que todos sejam amparados, estejam encarnados ou desencarnados, que todos recebam a radiância da tua luz. Obrigado por tudo e permaneça conosco e que nós possamos permanecer contigo, Senhor. Que assim seja. Desculpa. Muito bem, pessoal. Então vamos começar. Nós estamos aqui estudando todos os dias, né? Quase. A gente está na segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas. A gente sempre está aqui, né? Estudando a doutrina espírita e procurando enfocar a nossa melhora, né? Os elementos terapêuticos que o espiritismo nos traz, tá? Então, quem está chegando necessitado, aflito, desesperado, angustiado, triste, né? Vamos participar, vamos ouvir o estudo, vamos refletir, vamos orar, né? Vamos acalmar o coração e deixar que a espiritualidade possa agir na nossa vida, nos trazendo mais tranquilidade, para que a gente tenha mais elementos para resolver os problemas do nosso dia a dia, tá? Vocês vão perceber que devagarinho os problemas vão se diluindo, as situações vão se transformando e a saúde vai se restabelecendo, tá? Então vamos lá, né? Vamos continuar com o estudo que a gente tem realizado todas as sextas-feiras. Vocês viram que já tô com os fonezinhos aqui já a postos, né? Porque hoje é dia de música ao vivo, né? Eu não sei se tem lá já preparado música ao vivo, então eu já estou preparado aqui. Se precisar, eu já estou aqui preparado para música ao vivo. Ainda bem que vocês não ouvem, né? Mas eu ouço aqui. Todas as sextas-feiras a gente faz o estudo do livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier, tá? Estamos no 12º dia de estudo deste livro, né? E no capítulo 3,
que tem como título Desenvolvimento Mediúnico. Tá? O desenvolvimento mediúnico, que é a oportunidade, né, que todos temos nas casas espíritas, após estudarmos basicamente a doutrina espírita, irmos nos familiarizando com o espiritismo, a gente vai adquirindo informações mais específicas sobre mediunidade e vamos nos treinando também no contato com a vida espiritual, né? Vamos nos treinando, trabalhando, né? Desenvolvendo nossa capacidade de lidar com a mediunidade, né? Por isso que é desenvolvimento mediúnico. Né? E aqui nessa oportunidade, o André Luiz está com o espírito Alexandre, que o está orientando e mostrando para ele um grupo mediúnico, um grupo de desenvolvimento mediúnico numa casa espírita, né? Que nós não sabemos onde é, mas, né, uma casa espírita que o Alexandre tem uma participação, né, como instrutor, como um dos espíritos que auxiliam. E aí o André Luiz teve a oportunidade de observar alguns casos de pessoas que estão tentando trabalhar com a psicografia, né? Tentando trabalhar com a psicofonia, que é a capacidade de você perceber e você falar, dar voz aos espíritos, os espíritos podendo falar por seu intermédio. Né? E a gente viu uma pessoa que estava tentando a psicografia, mas um rapaz estava com a região genital muito desequilibrada, cheia de parasitas espirituais, bacilos mentais, vampirizando as energias dessa região. Né? O espírito Alexandre está demonstrando a importância da conduta moral, a importância do ajustamento moral, mental, emocional, comportamental, para que o exercício mediúnico ele seja o mais produtivo. Porque nós vamos nos alijando das influências negativas que atrapalham as nossas energias, né? Porque nós temos que ter um excedente de energias que nos permita ativar a glândula pineal, que é a glândula da vida mental, da vida espiritual, né? E aí nós percebemos com maior clareza os vários fenômenos possíveis a cada um, né? Conforme a mediunidade que a pessoa possua, né? Então a gente viu um rapaz com problemas na área sexual, depois a gente viu um senhor que também estava tentando lá a psicografia, se eu não me engano, com problemas do álcool. Aí eles analisaram, viram de novo o organismo desse senhor cheio de parasitas espirituais, de bacilos mentais, nessa área, aliás, em vários órgãos, né? Porque o álcool, o Alexandre falava que influencia, que perturba todos os centros energéticos, todos. Todo o nosso organismo fica perturbado pela presença excessiva do álcool, né? Pessoa que tem o hábito de beber sistematicamente, né? Então aí um outro problema. Aí, só para resumir aqui, né? Uma senhora que estava tentando a psicofonia. E aí o André Luiz pôde observar o ventre dela superlotado de comida, de pasta, de carnes, de óleo, né? Uma fermentação, parecia um alambique, conforme as palavras do próprio André Luiz, né? Cheirando a vinagre. E a presença de parasitas materiais, aqueles já conhecidos, né? Muitos parasitas de vermes, né? E também aqueles espirituais, né? Na área do estômago e todo o aparelho gastrointestinal ali, né? Então aí a gente estava falando sobre isso, né? Da importância dos fatores educativos para que a gente limpe o vaso interior, se preparando para a tarefa mediúnica. Significa hábitos mais salutares, né? Uma conduta mais equilibrada, para que a nossa vivência mediúnica seja correspondente, né? A essa vivência mais equilibrada, né? Seja mais produtiva. Né? Continuando, né? Esse aqui é o último parágrafo que a gente leu na semana última que a gente fez, né? E por que me conservasse em silêncio,
incapacitado de argumentar ante ensinamentos tão novos, o instrutor considerou, perante estes quadros, pode você avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. Né? Quer dizer, você está vendo, né, André Luiz? Por essa ampassão, assim, né? Por essa passada de olhos que você deu aí nos nossos irmãos encarnados, você viu, já deu para você ver a extensão das necessidades educativas aqui na Terra. Quanto que nós precisamos melhorar. Isso em se tratando de pessoas que estão buscando a casa espírita, que estão buscando os estudos, que estão buscando a prática mediúnica. Tá? Em se tratando ainda de uma população específica, né? Que conforme os ensinamentos do Espiritismo, né, deveriam estar se pautando de uma forma melhor, né? Mas é a realidade do ser humano ainda. Então é a extensão dos fatores educativos que nós precisamos, né? Aí continua o André Luiz, né? A mente encarnada, engalanou-se com os valores intelectuais. Aqui é o Alexandre que está dizendo, né? E fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. Né? Então, o Alexandre explicando para o André Luiz, né? A mente encarnada, o ser humano encarnado, ele se completou, ele se inchou, né? Com os valores intelectuais. Né? Então a gente valorizou bastante os valores intelectuais, né? Culturais, materiais, e fez o culto da razão pura. Então nós acabamos nos fixando na razão pura. E os espíritos sempre quando falam sobre isso, culto da razão pura, a gente vai ver em alguns lugares da obra do André Luiz. O culto da razão pura. E eles vão falar sempre de uma forma crítica a respeito do culto da razão pura. Né? Isso faz a gente pensar que até a razão nós podemos levar para um lado ruim. Nós podemos usar mal. O que é o culto da razão pura? Né? É quando a gente se mantém eminentemente no plano das análises racionais materialistas e também longe do sentimento de superioridade espiritual, né? Os sentimentos mais elevados. Tá? Então, nós precisamos unir a razão, ao uso da razão aqui na Terra, a um sentimento de pureza espiritual, de sublimação espiritual. Né? Senão a gente fica só no plano de uma análise racional, materialista, né? E fria. Tá? E fria. Certo, pessoal? Tá? Então não adianta a gente fazer o culto, a gente cultuar a razão pura. Nós temos que unir a razão ao amor sublimado que os espíritos nos trazem, né? Que a compreensão de Jesus, compreensão dos planos superiores nos trazem, tá? Então, ó, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. A gente pode citar autores materiais, a gente pode citar conhecimentos técnicos, não sei o que, para justificar as coisas mais absurdas. Né? Que aí você percebe claramente a pessoa muito inteligente, muito capaz, conhece um monte de teorias e, né? Só que para justificar coisas absurdas às vezes, né? Por falta do sentimento do evangelho, por falta do sentimento de elevação, de compreensão moral da vida, que vai além da nossa racionalidade, entra nos campos da intuição, de uma visão mais ampla da vida, mais profunda, né? Ok? Né? Então, é muito importante essa... Até a Joana de Ângeles fala sobre isso também, né? Que para a gente amadurecer mentalmente,
O amadurecimento mental é a união da razão com a emoção, com o sentimento, né? Encontrando significados mais elevados para a vida, uma compreensão mais elevada, né? Certo? Então vamos lá. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Né? Ante a eclosão de conhecimentos novos em face da onda regeneradora do espiritismo que banha as nações mais cultas da Terra, angustiadas por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Né? Quer dizer, o André Luiz o Alexandre está dizendo que diante da multidão dos necessitados, multidão dos angustiados, dos sofrimentos coletivos, eles precisam acionar os melhores elementos, as melhores possibilidades de colaboração para que a comunidade terrestre, né, valorize as oportunidades benditas de serviço e redenção. Pelo menos para que aqueles que ouçam, aqueles que têm ouvidos e olhos de ver, né, consigam ter esses elementos de melhoria, né, esse referencial para valorizar a oportunidade que está tendo, oportunidade de trabalho, de melhoria, né? Tá? Então, ante a eclosão de conhecimentos novos, em face da onda regeneradora do Espiritismo que banha as nações mais cultas da Terra, né? Quer dizer, nós estamos aí, e nessa época, décadas atrás aqui, né, quando surgiu nos livros do André Luiz, né? Mais de 50 anos aí, nós já estávamos respirando já o limiar de uma nova era. Estamos nos aproximando cada vez mais, mas nós já estávamos, os espíritos já estavam trabalhando já pela regeneração do planeta, né? Então eles estão ainda e cada vez mais trabalhando pela regeneração do planeta, certo? Ok, certo. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando aqui. A Mônica, né? Ficamos sem sentimentos, né? Se a gente fica só na razão, né? A razão sem o sentimento é fria, né? E o sentimento sem a razão fica cego. O amor e a razão, o amor e o discernimento, o conhecimento, eles andam juntos. Tem que andar juntos, né? A mente, o entendimento, o discernimento vai direcionando o sentimento, né? O coração, né? Então, o coração sem o discernimento ele fica cego. E o discernimento, né? A razão sem o sentimento ele fica frio, né? A razão fica fria, né? Certo? Vamos lá. Então vamos ver aqui a sequência. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espiritista, em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária, e não me enganava, porque o bondoso mentor continuou a dizer gravemente, né? O André Luiz percebeu que ele estava falando do espiritismo, né? Desse movimento regenerador, né? Que eles estavam implantando na Terra, né? Que eles estavam desenvolvendo na Terra, né? Allan Kardec, depois todos aqueles que vieram na sequência, e o Chico Xavier, e toda a espiritualidade que pôde escrever através do Chico, e ainda hoje está aí mandando livros, tá? É todo esse movimento de regeneração do planeta, lançando conceitos novos, relembrando Jesus, né? Trabalhando a criatura para que
possa fermentar o nosso planeta, né? Jesus falava que um pouquinho de fermento fermenta a massa toda, né? Então, para que possam esses conceitos elevados do Espiritismo possam fermentar a massa toda, né? A parábola do fermento que Jesus usou, né? Então, o Espiritismo para nós é nesse momento esse fermento aí para trabalhar a massa toda, né, com seus conceitos. O Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Né? Os seus conceitos vão acabar fazendo parte das religiões porque eles se assentam nas leis divinas. Os conceitos espíritas não são propriedade exclusiva do Espiritismo, eles são conceitos, são princípios da natureza. A reencarnação não é só para os espíritas, a reencarnação é para todo ser vivente. A presença de Deus é o nosso Criador, é de todos nós, não é só dos espíritas, né? A imortalidade da alma é uma possibilidade de todos os seres vivos, a evolução através da reencarnação, né? E assim todas as leis divinas, né? Não são patrimônio do Espiritismo, são patrimônio da vida. O Espiritismo é que nos trouxe através de uma revelação, né, que Allan Kardec recebeu e que os espíritos vêm desenvolvendo através de vários médiuns e, né, escritores, para que todos nós despertemos para essa realidade espiritual, né, a imortalidade, né, a vida eterna que se tem pela frente, a evolução espiritual, né? Então aí o Alexandre continua. O espiritismo cristão é a revivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. Tá aí, ó, o Espírito Alexandre falando. O espiritismo cristão, o espiritismo é cristão, né? Que ele só está reforçando essa ideia da ligação com Jesus, né? Os princípios morais que Jesus nos trouxe, né? São os princípios do Espiritismo, né? O Espiritismo cristão é a revivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É a relembrança dos fundamentos do cristianismo, né? E a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. Tanto na época de Jesus quanto hoje, a mediunidade é um dos elementos mais importantes aí na nossa existência, né? Sempre esteve presente em todas as épocas da humanidade e continua presente e vai continuar presente junto conosco, tanto aqui na matéria quanto no plano espiritual, porque a mediunidade ela não existe só aqui na matéria, ela existe no plano espiritual. Alexandre, aí eu não entendi. Como é que a mediunidade não é para a gente entrar em contato com o plano espiritual? Como é que a mediunidade tem no plano espiritual? A mediunidade é a comunicação entre planos diferentes. Então, o médium é aquele que interage entre planos diferentes. No plano espiritual, você também vai ter um plano inferior e um plano superior. Se você subir um plano, você vai continuar tendo um superior e outro inferior. Você vai estar sempre com possibilidades de intercambiar elementos de um plano superior e um plano inferior. Então a mediunidade continua. E cada vez mais bela. Cada vez mais bela. Entendeu? Então a gente tem notícias disso na própria obra do André Luiz, a presença da mediunidade, né? A Neiri Santos. Mas a mediunidade sem estudo, sem entendimento, ela nos prejudica? Olha, a mediunidade nós precisamos, logicamente, estudar, nós precisamos aprender a discernir, aperfeiçoar os nossos elementos mediúnicos, né? As nossas características mediúnicas, o conhecimento é extremamente importante. O que prejudica mais a mediunidade é a falta do amor. O conhecimento é algo que ajuda muito para que a gente entenda como agir perante a mediunidade, perante o próximo,
O conhecimento é muito importante, né? Mas mais importante ainda, pelo que observo, é a boa vontade. Porque eu já vi muitas pessoas com muito conhecimento sobre mediunidade, mas com muito pouca boa vontade. Tanto para trabalhar no campo da mediunidade, quanto para se desenvolver, né, a contento, assim, com humildade, né? Às vezes a pessoa tem muita dificuldade nessa área. Embora tenha um intelecto desenvolvido no campo do teórico, vamos dizer assim, né? Entendeu? Percebe a diferença? Né? Eu até prefiro, né? Eu gosto de estudo, a gente está aqui com vocês a vida inteira, a gente estudou, né? Mas eu até prefiro pessoas que chegam sem tanta bagagem intelectual, mas com vontade de amar, com um pensamento mais humano, com uma atitude mais fraternal. Eu prefiro trabalhar com pessoas que não venham com o intelecto muito inchado e com pouca boa vontade. Eu prefiro a boa vontade. Porque o conhecimento você não tem, você dá facilmente, você mune as pessoas de elementos de conhecimento. Em pouco tempo ela tem lá o que ela precisa para trabalhar, para é a coisa mais fácil. O conhecimento você não tem, você passa a ter, né? Se você tiver boa vontade e humildade para aprender, daqui a pouco você tem o necessário para trabalhar. Agora a boa vontade, ó, às vezes demora, viu? Às vezes não é nem nessa encarnação que vai surgir, viu? A vontade de amar, a vontade de servir, a humildade, né? Se relacionar bem com o grupo, ser aquela pessoa positiva com o grupo, que ajuda, né? E isso para mim é mais importante do que muito conhecimento. O conhecimento, eu já disse, ele é muito importante, mas se for dar uma prioridade, eu prefiro pegar uma pessoa com menos conhecimento, uma pessoa que chega mais crua de conhecimento, que eu vou fornecendo os conhecimentos, mas uma pessoa mais disposta a trabalhar, amar, ajudar, tá? Pelo menos essa é a experiência que eu tenho, né, com vários grupos, médios, doutrinadores, tá? É o que eu percebo, assim. A humildade, né, das pessoas em aprender, é muito importante isso, né? Se colocar à disposição, ó, para que, o que está precisando, onde eu posso ajudar, né? Essa pessoa, ela sempre vai ter o que vai dar para ela fazer, ela sempre vai estar feliz no trabalho, porque ela aprende a ser útil. Não importa o que, ela está ali para servir. Então essa pessoa vai ser sempre bem-vinda em qualquer grupo, porque é a pessoa que sempre vai estar disposta, né? Bem disposta, né? Certo? A Cássia Leite tem pessoas que têm mediunidade e não querem aproximação, não tem interesse algum, né? Exatamente, é. Às vezes tem mediunidade, às vezes tem conhecimento, mas não tem boa vontade, né? Então aí vai enferrujar a enxada, que é o instrumento, vai acabar enferrujando, né? Por falta de uso, tá? Por isso que a mediunidade, como ele diz aqui, ó, constitui um de seus fundamentos vivos. Gente, hoje a gente está falando do Espiritismo aqui. Como surgiu o Espiritismo? Como surgiu o Espiritismo? Não foi através da mediunidade? Não foi através da mediunidade. Como é que o Allan Kardec ia codificar o Espiritismo se não fosse através do contato com médiuns e mediunidades, e espíritos e reuniões mediúnicas? Né? Então, espiritismo sem espírito, né? É como se tirar uma das partes fundamentais do espiritismo, da história do espiritismo, da vivência do espiritismo. Né? Espiritismo sem espírito é tirar a essência quase do espiritismo. O Richard Simonetti, o Richard Simonetti, né, que foi um escritor, né, conhecido no espiritismo e que colocou muito em prática, assim, né, sempre ligado à casa espírita, desenvolveu um trabalho grande em Bauru, né, se eu não me engano. Ele sempre valorizou muito a mediunidade. A gente conheceu ele, esteve na nossa cidade algumas vezes, né?
E uma palestra dele falava assim, olha, mediunidade é o sagrado no espiritismo. Tá certo. Né? Quer dizer, uma das coisas mais importantes no espiritismo é a mediunidade. Lógico que o conhecimento e tudo, mas o conhecimento, por exemplo, que a gente tem, veio através dos médios que muniram Kardec das mensagens, das comunicações, que ele pôde ver toda essa estrutura lógica do espiritismo, que os espíritos trouxeram. Espiritismo é a religião dos espíritos aqui na Terra, né? É a religião aqui dos espíritos, que lembra da existência dos espíritos, que entra em contato com os espíritos. Né? Então, você pega, por exemplo, a literatura do Chico Xavier, mais de 500 livros, ou se não me engano, 520 livros, eu acho. Né? É o que os espíritos trouxeram via mediunidade, que há décadas aí nós temos nos embevecido com os conceitos dos livros do Chico Xavier. Livros de mensagens, livros de poesias, de contos, de crônicas, né? Livros de romances, né? Romances, livros de estudo. Né? Então, é a mediunidade que nos proporcionou tudo isso, pessoal. Nós temos que ser muito gratos à mediunidade e valorizar muito a mediunidade. Espiritismo sem mediunidade, ele perde, ele volta a perder, porque historicamente a gente já fez isso. Se afastar do contato com a origem desses conhecimentos, a origem dessas energias. Porque o espiritismo procede do plano espiritual. Quando você corta essa relação, você se afasta. Isso nós já fizemos na história. Esse afastamento da mediunidade, esse afastamento do contato com os espíritos, nós fizemos. Nós fizemos isso durante séculos. Jesus não. Jesus, quando ele trouxe a sua mensagem, ele entrava em contato direto com os espíritos ali, né? Ele chamava de demônios, né? No Evangelho, você expulsou os demônios, né? Curou os endemoniados, os perturbados, os obsediados. Era um contato constante com os espíritos, né? Certo, pessoal? Então, o Espiritismo veio relembrar os fundamentos vivos do cristianismo, tá? Que fora esquecido e até mal visto, né? Passou a ser mal visto. Você vê, né? Jesus, eles falavam que ele é Jesus na época os judeus, né? Eles falavam assim: "Ah, ele expulsa os demônios porque ele é o príncipe dos demônios", né? Jesus ele expulsa, ele tem autoridade sobre os demônios, os espíritos, né? Ele tem autoridade sobre os demônios porque ele é o príncipe dos demônios. A mesma coisa se fala hoje do espiritismo, né? Ah, fulano trata aí com essas coisas aí porque eles, né? Eles fazem parte da mesma coisa ruim, né? Vamos dizer assim. E é totalmente o contrário, né? É o processo desobsessivo que Jesus fazia e que hoje o Espiritismo volta a fazer. O diálogo com os sofredores, o diálogo com os obsediados, com os obsessores, né? Entendeu? Por isso que tem tantas casas de tratamentos, né? E a cidade onde eu nasci, Marília, São Paulo, né? É uma casa antiga lá de hospital psiquiátrico, né? Meu pai trabalhou, minha avó trabalhou lá, eles moraram praticamente lá dentro, né? Porque trabalhavam, eram espíritas, né? E era um hospital espírita. Então eles tratavam muitas pessoas lá que chegavam com problemas, né? Eram internados ali e eles faziam reuniões mediúnicas dentro do hospital. Meu pai contava como é que era lá. Né? Por quê? Porque os doentes mentais que chegavam, né? Ou supostamente pessoas que estavam com problemas eram tratados também sob a ótica da desobsessão,
Por isso que conseguiam resultados muito bons, né? E os hospitais espíritas acabam conseguindo resultados bons, né? Né, Lia, né? Ainda tem pessoas que pensam assim, né? Exatamente, né? Então, a gente compreende que não é por aí, né? Os espíritos são seres como nós, são os encarnados que perderam o corpo físico, morreram, né? Estão na vida espiritual, continuam necessitados, precisando de ajuda, né? Então, o espiritismo só tenta ajudá-los, né? Ok? Então vamos lá. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Estão vendo? A mediunidade não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Olha aí, né? Parece que é a continuação do que a gente estava estudando ontem na Joana de Anjos lá, né? A gente falava que era uma bênção os recursos da mediunidade, das percepções, ampliação, né, de uma forma equilibrada das nossas percepções são uma bênção, quando isso se dá de forma equilibrada, né? Então, ó, todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Incentivada através do estudo, do autoconhecimento. Quanto mais nós nos aprofundamos a sonda de investigação no eu profundo, mais nós encontramos esse potencial divino, porque são potenciais divinos, são potenciais superiores. Por isso que a gente fala da paranormalidade, né? Tudo aquilo que está acima do normal. Não é uma doença, né? É uma ampliação das percepções. A mediunidade você enxerga além dos olhos, você ouve além da audição normal, você sente além do tato normal, além das percepções sensoriais dos cinco sentidos. Não é algo a menos, é algo a mais, entendeu? Mas que precisa ser estudada, compreendida e trabalhada com cuidado, né? Certo? Ok? Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. Tá? Então nós temos, todos somos médiuns a princípio, né? E a gente deve, nós estamos caminhando para o desenvolver dessa faculdade cada vez mais, nós estamos evoluindo cada vez mais e as percepções vão ampliar, mas não basta apenas perceber. Né? Nós precisamos, é imprescindível santificar essa faculdade. Né? É imprescindível santificar a nós mesmos, né? Lógico que é um processo gradativo de melhoria, de sublimação, né, dos nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, mas nós precisamos dessa melhoria, dessa evangelização para que a faculdade, a gente converta essa faculdade no ministério ativo do bem, né? Para que o uso dessa faculdade seja a aplicação constante, né, e ativa do bem, seja a prática do bem constante, entendeu? Dentro, fora do centro, em qualquer lugar, né? Mas com equilíbrio, com discernimento. Perceber por perceber, né? Só não basta. Tem muita gente percebendo muita coisa, mas não compreendendo, não trabalhando isso de uma forma boa, certo? Ok, pessoal, tá ficando claro para vocês? Tá fazendo sentido? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tá tranquilo aí, né?
Certo? Tá, né? Então tá bom. Qualquer coisa aí, se tiver alguma dúvida, né? Alguma coisa específica aí, pode perguntar. A gente vai respondendo aí, né? E aí foi colocado ali, né, que a Conceição, né, muitos hospitais foram fechados. É verdade, tem um lado bom que é o lado deixou de ter tanta função, né? Porque os remédios evoluíram bastante e os remédios hoje conseguem fazer um trabalho que antes não conseguia, que era conter, que era ajudar a manter os esquizofrênicos mais atrelados à realidade, evitando surtos. Então, os remédios, quando se toma direitinho, quando se acha um remédio certo, que dá certo para a pessoa, e tal, ou os remédios, né? Não precisa nem do internamento, a não ser em situações mais críticas, né? Então, essa diminuição, de certo modo, ela foi boa, porque era também um regime complicado, né? Nesses hospitais, não tem, em termos gerais, né? Os hospitais psiquiátricos, houve muita coisa ruim também, né? Junto com a função que tinha, né? De tratamento, mas tinha muita coisa difícil também, certo? Então, os remédios, graças a Deus, eles ajudaram bastante a pessoa permanecer em casa, a pessoa se tratar em casa, uma coisa mais ambulatorial, vai nos CAPs aí, né? Os Centros de Apoio Psicossocial. Então, né, Andréia, né, consegue conter quimicamente, né? Acho que a Andréia trabalha nessa área, né, Andréia? Num ambiente hospitalar assim, né? Se eu não me engano, né? Então você sabe melhor, né? Ok, pessoal. Então vamos lá, vamos continuar aqui, né? A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo, né? Então, olha aqui está um alerta, né? A maioria dos candidatos ao desenvolvimento, aqui a gente viu no próprio texto desse capítulo, a gente viu alguns casos que a pessoa estava tentando a mediunidade ali, mas ela não estava, né, tendo cuidados mínimos ali com certas condutas, né, morais, comportamentais que estavam tendo um peso grande ali no insucesso no trato com a mediunidade, né? Então, a maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, né, da mediunidade, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo, né? Esse serviço preliminar é essa preparação que no começo da aproximação ali, né, da casa espírita, do estudo, da participação, da própria reunião mediúnica, né, desses primeiros contatos ali, desse trabalho de ir se ajustando comportamentalmente, né? Então, a gente não deve encontrar, por exemplo, trabalhadores na mediunidade portando vícios, né? Notadamente preso a vício do cigarro, a vício da bebida, da sexolatria, né? Da glutonaria crassa, né? Daquela coisa exagerada, nenhum tipo de vício que seja aquela coisa que consuma as energias, que desequilibre a pessoa, que vincule ela aos vampirizadores do plano espiritual, né? Então a pessoa pode até chegar ali fazendo tratamento, barra estudo, né? Um começo de participação e está aprendendo a lidar com a mediunidade, e às vezes tudo isso junto, porque a pessoa chega incorporando no centro e tem que ir aprendendo tudo isso de uma vez, né? Não é assim. A gente gostaria que fosse tudo compartimentalizado, né? O primeiro você faz assim, depois faz assim. Mas às vezes você tem que ir munindo as informações ao mesmo tempo, até doutrinando espíritos através da pessoa, porque ela
dar comunicações, né? Então isso tudo é uma coisa mais individualizada, né? Mas a gente vai orientando para que as pessoas se adequem, né? Para que elas tenham informações, para que possam ir se adequando vibratoriamente, comportamentalmente, né? Através de regras morais que elas vão aprendendo, né? E devem colocar em prática. Nada assim de absurdo, mas a moderação, certos cuidados, né? Que a pessoa deve ter para que ela, ela consiga chegar à reunião, né? E melhor do que os sofredores, né? Ela consiga chegar para ajudar. Lógico que todos nós vamos para ajudar e sermos ajudados. A gente talvez é muito mais ajudado do que ajuda, né? Mas nós precisamos ir trabalhando para estarmos cada vez com melhores condições. É o que a espiritualidade espera de nós. Até porque estarmos bem e saudáveis mentalmente, espiritualmente, fisicamente, requer essas disciplinas. Entendeu? Os vícios, eles fazem mal para qualquer pessoa. Então não é porque é médium, porque não, só porque é médium não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Não, isso aí qualquer pessoa que se ama deveria tomar cuidado com certos vícios. Concordo? Só que quando a gente se dispõe a trabalhar e a gente percebe a importância de ser médium, a importância de estudar e de praticar a mediunidade a serviço do socorro e do nosso equilíbrio, aí nós vamos vendo mais uma importância da gente disciplinar as nossas atitudes, né? Certo, pessoal? Ok? Então não é porque o espiritismo é chato, ou porque o dirigente da reunião mediúnica é chato, ou porque cobra demais, não é isso. É que os espíritos nos colocam nos livros algumas orientações, porque eles sabem que nós vamos precisar daquilo. Se a gente quiser ter um bom desenvolvimento das nossas faculdades, a gente ter uma boa atuação, a gente não se desviar do plano estabelecido pelo alto, nós vamos precisar dessas disciplinas. Não é porque eles são exigentes e moralistas, não. Eles são conscientes e querem que nós também sejamos conscientes, certo? Ok. É disciplina, né, Manuel? Exatamente. Ok, pessoal? Tá? Mas tudo dentro do possível, né? E às vezes quão pouca vontade é precisa para a gente melhorar certos hábitos. Às vezes um pouquinho, como fala no livro dos Espíritos. Os Espíritos falaram, né? Allan Kardec perguntou, mas não tem arrastamentos irresistíveis, né? Allan Kardec perguntou, né? Quando tratava de vícios e coisa e tal. Allan Kardec perguntou, mas não tem arrastamentos irresistíveis? O Espírito fala que não. E quão pouca vontade às vezes é preciso para superar, para vencer certos arrastamentos. Todos nós temos condição, né? De ir nos disciplinando, que a gente vai encontrando no Espiritismo, nas reuniões mediúnicas, nos estudos, a gente vai encontrando algo tão gostoso, algo tão bom, um ambiente tão salutar, com pessoas tão boas, com conversas tão elevadas, com, né, uma coisa tão pura no sentido assim da intenção das pessoas e do objeto de estudo que a gente estuda. E a gente fala, puxa, mas diante disso, vale a pena, sabe? Diante do contato com os sofredores da vida espiritual, vale a pena eu abrir mão de certas coisas, vale a pena eu abrir mão de certos gostos que eu tinha, certos vícios ou certas necessidades emocionais que eu tinha, de repente eu começo a renunciar a algumas coisas que fazem toda a diferença. Que fazem toda a diferença. Eu mudo lá, ajusto a minha alimentação, ajusto os hábitos de sono, ajusto, né, a minha convivência social, eu procuro mudar um pouco a coisa, certos ambientes, eu vou me preservando mais. Né? Por quê? Porque eu vou percebendo, como Jesus falou, né, a parábola da pérola, né? Quer dizer, a pessoa que encontrou uma pedra lá preciosa, ele vende tudo que tem para comprar aquela.
Aquela pedra preciosa, né? Né? Então é assim. Então a gente vende tudo que a gente tem para adquirir daquela coisa que está parecendo tão boa para mim, né? Tá me ajudando a me equilibrar, ajudando a minha família. Eu estou me sentindo útil. O conhecimento está me esclarecendo, né? Tá abrindo a minha cabeça para coisas que eu nem imaginava e agora eu tenho uma visão muito melhor. Então eu vou investindo mais naquilo. Eu vou investindo porque eu vejo que é uma coisa que realmente dá resultado, é bom, é lógico, é racional, né? E vale a pena. Não é aquela coisa que eu, sabe, que eu fico pé atrás, eu fico, né? Não, eu vejo que tem sentido, tem lógica, é algo elevado, né? As pessoas são pessoas que passam confiança, passam segurança, então a gente vai, né? Essa foi a experiência, a vivência que eu tive, que eu fui tendo ao longo do tempo. Eu sei que vocês, né, têm experiência de vocês aí, talvez seja um pouco diferente, mas a experiência que eu tive foi essa. E isso me fez querer investir cada vez mais do meu tempo, do meu estudo, da minha energia, da minha prática nessa busca, né? E em nenhum modo eu me arrependo de ter feito isso, pelo contrário, né? Foi o que me ajudou a minha vida toda e até hoje, né? É o que me dá estrutura para lidar com os problemas que a gente tem que lidar ao longo da vida. Problemas simples, problemas complexos, mas se não fosse a estrutura que o Espiritismo me dá, teria muito mais dificuldade para resolver, né, os problemas que eu tive que vivenciar, né? Certo? Ok, pessoal. Deixa eu ver como é que tá aqui, se falta muito ainda aqui. É, falta um pouquinho, né? Então a gente termina na semana que vem, né? Nós já estamos na hora aqui, senão fica muito corrido aí, né? Tá? Semana que vem a gente finaliza. Para não ficar muito cansativo para vocês também, ok? Então estamos na hora. O importante é que, né, a gente vá refletindo e vá repensando e vamos digerindo, né? Vamos aprofundando aí no conhecimento. É assim mesmo, né? É gota a gota, doses homeopáticas, né? Mas a constância, a continuidade é que é o diferencial, né? A gente não ter aquela pressa, é a continuidade, é aquele gota a gota que vai mudando a gente, né? Tá? Então vamos fazer a nossa prece, né? Vamos agradecer essas gotas que recebemos hoje, desse elixir da vida, né? Desse elixir da vida espiritual que cai sobre nós, nos iluminando, nos transformando, perfumando a nossa existência e transformando o nosso campo vibratório, nossa mente, nossas emoções, nossas atitudes. Nem sempre no ritmo que nós gostaríamos, porque gostaríamos de melhorar muito mais rapidamente, mas muitas vezes nós contra nós mesmos, Senhor, ainda dificultamos, às vezes pela indecisão, né, pelos apegos, mas seguindo os teus ensinamentos, seguindo os estímulos, seguindo os novos hábitos que vamos criando, vamos fortalecendo a nossa vontade, a nossa decisão e vamos dando passos mais largos na nossa evolução. Abençoa todos os irmãos que estão conosco, todos que estão ouvindo o material gravado, que não podem estar aqui ao vivo, mas que estão ligados também a este trabalho. Que a tua luz os envolva todos e que possamos todos juntos, unidos nessa vibração, nessa sintonia do bem, aumentarmos, expandirmos a luz em nossas vidas.
para que essa luz do amor cresça dentro e fora de nós cada vez mais. Obrigado, Senhor Jesus. Dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, finalizamos por hoje. Finalizamos nosso estudo aqui sexta-feira e voltamos na segunda-feira, né, com o estudo do Livro dos Espíritos. Nós perdemos 2 dias do Céu Azul que a gente está fazendo no sábado na Casa Espírita. Eu estou gravando e colocando depois nos grupos do WhatsApp. Quem quiser, inclusive, entrar nos grupos, tem o link aí. Se você entra e sai. Se você sai e entra aí na live, você vai ver o link do grupo 4, né? Do WhatsApp. Eu tenho colocado o estudo de sábado nos grupos do WhatsApp, né? E a gente perdeu 2 semanas que meu computador teve problema, não consegui gravar. Mas amanhã eu vou fazer normalmente, se tudo der certo. E aí eu vou tirar atraso desses 2 estudos aí. Vou fazer alguma fórmula aí para tirar esse atraso aí, tá bom? Então não se preocupem que daremos sequência no Céu Azul também, tá? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.